Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei o horário que vocês estão assistindo a esta apresentação, mas vamos dar início ao nosso trabalho que tem como seguinte tema: Desenvolvimento sustentado versus desenvolvimento sustentável em Belo Monte. Os discentes são Eufrasquele Rodrigues do Nascimento, Eliezer Lúcio Fernandes Lima e Mariana Sabino de Souza. E como docente, Kátia Gonçalves. Eu trouxe aqui duas imagens para vocês observarem a usina, né, a usina hidrelétrica de Belo Monte, para ter uma noção de onde ela fica localizada, o meio que ela se encontra. E vamos dar início então. A pergunta principal vem, na verdade, uma das duas perguntas principais. Belo Monte cumpriu com o desenvolvimento sustentável? E Belo Monte cumpriu com o desenvolvimento sustentado? E ao longo agora da nossa apresentação, a gente vai obter respostas, né, para essas duas perguntas aqui do início. Bom, foram apresentados alguns resultados de uma pesquisa sobre os processos sociais e ambientais da construção de hidrelétrica de Belo Monte. E, bom, uma dessas principais conclusões foi que as promessas de induzir o desenvolvimento econômico sustentável da região, por meio da geração de empregos e melhorias nos serviços públicos de saneamento, saúde e educação, que foram feitas bem antes e durante a construção da usina, na qual foram investidos por volta de 40 bilhões, não se concretizaram. Ou seja, pelo contrário, né? Elas contribuíram para aumentar o custo de vida e também da energia elétrica para a população. Também agravou problemas nos sistemas de habitação e de água e saneamento, além também, né, de elevar uma diminuição da produção de alimentos e da pesca da região. Outro fator também foi que o aumento da população, em razão da chegada de 50 mil pessoas a Altamira, durante os anos de 2011 e 2015, que vieram trabalhar, né, na obra ou nos setores de comércio e de serviços, resultou em uma especulação imobiliária na cidade, ou seja, que já sofria uma insuficiência crônica de moradias. E, além disso, deu origem a novos loteamentos planejados e não planejados e novos bairros periféricos. A gente pode observar aqui nessas duas imagens um protesto, né, em respeito bem antes, bem lá atrás, no início da construção da usina, quando havia apenas projetos, eles protestando que não queriam Belo Monte. E a gente pode observar que a maioria das pessoas que protestavam era os índios, né, que era um dos principais que não queriam que essa construção acontecesse. E também a respeito das moradias, né? Que como veio muita gente à procura de trabalho, começou que a cidade ficou cheia, lotada demais, e como eu citei, começou a haver loteamentos planejados e não planejados, e novos bairros periféricos. A gente também pode observar nessas outras duas imagens os índios, né, protestando aqui que eles não queriam que a usina de Belo Monte fosse construída. E também aqui a gente pode observar que podem ser biólogos, universitários, geógrafos, ambientalistas, que eles não queriam também, eles defendiam que não houvesse a construção da usina. E a gente pode observar nas frases, nos cartazes deles, que eu achei bem interessante a parte que eles falam, Belo Monte de mentiras e assim por diante. Então, a gente também pode citar que o aumento da densidade populacional também agravou os problemas sanitários da cidade, como disseram alguns pesquisadores. Antes da obra, 86% da população de Altamira, eles usavam poços, que era para consumo doméstico de água, e mais de 90% fossas sépticas para descarte de esgoto. Mas, com o aumento da população e a demora nos investimentos em saneamento na cidade, que não contava com uma rede de esgoto,
o que aconteceu foi que novos poços e fossas foram construídos e aumentaram o risco de contaminação da água. E com isso, os moradores, as moradias deles ficaram próximas uma da outra. E ao abrir um poço, um novo morador ele não tem certeza se ele está longe da fossa do vizinho. E também a gente não pode esquecer de falar que a construção da usina de Belo Monte contribuiu para o consumo do custo de vida e da energia elétrica para a população de Altamira, né, no Pará, além de agravar problemas nos sistemas de habitação, de água e saneamento. Bom, a construção da usina ela causou perdas econômicas para ribeirinhos em comunidades localizadas não só na Jussante, que é na parte de cima, de baixo do rio, como também na Montante, que é a parte de cima do rio. E aí, algumas pesquisas que a gente fez mais a fundo sobre a usina de Belo Monte, a gente, a gente encontrou no G1 uma matéria de 2016, alguns depoimentos de moradores e biólogos. E durante a pesquisa, a gente viu uma pesquisa durante o estudo da doutoranda Laura Castro Dias, que aqui ilustra na figura 7, ela aqui, que ela vai a uma comunidade de ribeirinhos em Vila Nova, que é situada na Jussante do Rio, e onde durante a pesquisa dela ela viu que os pescadores apontaram uma diminuição na abundância e variedade das espécies de peixes com a maior importância na região. Entre eles está a piraíba e o tucunaré. E a construção, diz ela também que a construção da barragem, ela diminuiu o fluxo d'água. Com isso, houve uma perda dos pontos de pesca. Outra pesquisa também, que foi feita pela bióloga Cristine Carneiro, da Universidade Federal do Pará, ela também fala sobre a respeito de quem vive da pesca. Ela então reclama, nessa pesquisa que ela fez, ela reclama da escassez de peixes na região da hidrelétrica, onde para ela o que causou a morte dos peixes foi a explosão das encostas durante a obra e a forte iluminação dos canteiros. E outro problema também, que foi citado pela bióloga Cristine Carneiro, foi a perda na produção agrícola, pois a falta de navegabilidade impossibilitou o transporte dos alimentos para serem comercializados na cidade. E o rio, no trecho, ele não ficou mais navegável, onde ela encontrou uns ribeirinhos que estavam totalmente isolados por não conseguirem mais navegar. E durante essa pesquisa ela encontrou o índio Juruma Jair Pereira, onde ele lamentava que antes as pessoas pescavam para se alimentar e para vender, e hoje eles só para se alimentar, e ainda é muito difícil. Como citado anteriormente, é um setor que foi bastante impactado pela construção de usina da hidrelétrica de Belo Monte foi o setor agropecuário, que contribuiu para a diminuição da produção agrícola e para as famílias de Altamira e diminuir a disponibilidade dos trabalhadores para a atividade, atraindo eles para trabalhar na hidrelétrica. No período entre 2010 e 2014, 34% dos agricultores patronais e 29% dos produtores agrícolas familiares reportaram ter observado que a queda da disponibilidade de mão de obra em razão da migração de trabalhadores que foram para a cidade para trabalhar na construção de Belo Monte foi o que fez aumentar o custo salarial. No mesmo período, cerca de 60% dos agricultores que se dedicavam à agricultura familiar, eles abandonaram suas lavouras anuais de arroz, de feijão, de milho, entre outros, e foram trabalhar na construção da hidrelétrica. Essa construção foi apresentada como uma via para um processo de crescimento econômico da região, uma vez que iria induzir setores na região, como o processo agropecuário, para atender à demanda do aumento da população, mas tudo isso aconteceu ao contrário. Hoje, a Altamira ela importa alimentos de outras regiões do país, como pescados de Santa Catarina, frutas de São Paulo e arroz do Rio Grande do Sul.
e os impactos econômicos positivos sobre a obra foram temporários e transitórios e não contribuíram para a construção de bases para o desenvolvimento sustentável e também para o desenvolvimento sustentado. E através desses acontecimentos citados, a gente pode ver que Belo Monte descumpriu a promessa de levar desenvolvimento sustentado e também desenvolvimento sustentável para a região da Amazônia.